meus queridos estimados e nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que elas estão vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Sim, feliz ano novo, primeiro vídeo de 26. Vamos falar do meu querido signo e também Cavaleiro de Ouro, Ox de Touro. Ox de Touro é um personagem ficcional da franquia Saint Seiya, criado por Kurumada. Ele é a figura como Cavaleiro Zodíaco do século XVIII, durante a guerra contra Hades. Os eventos mais importantes da cronologia da obra. O Cavaleiro de Touro Ox representa também uma das 12 figuras mais poderosas do exército de Atena. É reconhecido por sua força descomunal e disciplina rígida. Ox é o personagem canônico de Next Dimension, obra que narra a Guerra Santa anterior à série original. Destaca também por ser um dos poucos Cavaleiros de Ouro da geração anterior que participou de uma grande narrativa. O nome Ox vem de inglês boi, alusão direta à constelação de Touro, personagem que ele representa. Essa escolha no nome também reforça os atributos físicos do personagem, força, robustez e imponência, quando a simbologia ligada à constelação tradicionalmente associa-se à força bruta e à resistência. A tradução direta é boi de touro, mas no contexto da obra, como parte dos nomes cavaleiros, há um componente simbólico que se representa a tradução literal Ox, em aspecto arquétipo, guerreiro incansável, firme e imbatível. Antes de adentrar na história, Ox, alguns dados gerais: Cavaleiros de Ouro, classificação Cavaleiros de Ouro, o Guardião da Constelação de Touro, armadura Touro. Você já viu ele aí no começo do vídeo. Ele é do século XVIII, período da Guerra Santa anterior ao enredo de Saint Seiya, afiliação, exército de Atena e grande mestre. Ox é descrito como o maior cavaleiro já visto no exército de Atena. A estrutura é gigantesca, musculosa, extremamente desenvolvida. E seu porte físico imponente e sua presença física representa por si só. Ele é um elemento forte, ele não é apenas poderoso, ele intimida. Corpo extremamente robusto, pele bronzeada, olhos verdes claros, cabelos louros curtos, sobrancelhas grossas e enfatizando um olhar sério e rígido. A personalidade. Ox é um personagem marcado por traços específicos que moldam sua interação. É fundamental a disciplina, ele é disciplinar e estoico. Sua vida condutas são rígidas, numa noção de regras e hierarquia estabelecida pelo santuário, pelo grande mestre. Ele não tolera desobediência ou transgressão. O traço de Ox ele é muito diferente dos protagonistas cruz e emotivos. Ele é o cavaleiro que atua com base na sua obediência absoluta das leis do santuário. Apesar de rígido, Ox é honrado e determinado. Ele não foge da luta de qualquer adversário. Completa confiança diante de tudo. Em termos, Ox representa o ideal do cavaleiro. Acreditar nas regras existem para serem cumpridas. Não importa a situação, essa postura coloca como inevitável. Ox possui confiança excessiva pelo seu próprio poder, ao ponto de subestimar o adversário. Quando ele enfrentou Sugyo de Garuda, ele percebeu que foi muito diferente. Essa falha foi trágica, simplesmente o invencível não é apenas um defeito do combate, é um elemento da fraqueza humana. Mesmo os mais fortes podem errar. Ele é o cavaleiro da lealdade absoluta diante do santuário. Depois que ele morreu, ele permaneceu firme ao lado de Ofiuco. Daqui a pouco eu trago o Ofiuco aqui. Quando ele recusa servi-lo, igualmente como ele permanece leal só a Atena. Então, estamos vendo como o Ox é. Agora vamos falar Ox, Scruton, vai ter muito... O Ox é um personagem construído não para agradar, ele é para gerar a empatia fácil. Não existe para agradar ou gerar empatia fácil. Ele é o protagonista dos discursos emocionais, decisões impulsivas,
Suas funções narrativas em Saint Seiya, Last Dimension, é muito mais profunda. Ele representa a lei e o limite, o peso de dever do curso da ordem. Enquanto os Cavaleiros de Ouro se movem por emoção, amizade e intuição, Ox move por os princípios. Ordem no santuário existe para ser obedecida, não para ser não seja confortável. Ox é um cavaleiro que entende algo do mundo, algo no mundo moderno algo que o mundo moderno desaprendeu. Nem toda bondade é gentil, nem toda rigidez é maldade. Esse é um ponto de partida para entendê-lo, não apenas como guerreiro, mas como símbolo moral. A ética de Kendi não se baseia em sentimentos, é consequência de utilidade. Kendi nasce da moral do dever racional, daquilo que deve ser feito, independente do que se gosta ou não. Ox é exatamente assim. Ele não pune Tema, não pune Doku ou Shion porque odeia. Ele pune porque a lei foi quebrada. Para Kendi, verdadeiramente moral não depende de interesse pessoal, emocional ou resultado. É feito por dever. Ox pergunta: isso vai dar certo? Isso vai. Eles são bons garotos, o coração dele é puro. Ele pergunta: a ordem foi obedecida. É imperativo da forma do cavaleiro de touro. A casa de touro, na constelação do signo zodíaco, funciona como um tribunal. Ox não é um juiz sentimental, é o juiz da lei. A narrativa de sua casa serve para disciplina, responsabilidade e capacidade de suportar o peso de suas consequências. A lei não existe para confortar, existe para orientar. O que entende que a lei falha nos momentos difíceis. Ele não é a lei, ele é a convenção frágil. Scruton defendia que as tradições não são prisões, são memória moral. A lealdade não é submissão cega, é compromisso com algo maior. A ordem de opressão é condição de liberdade. O personagem, ele não é leal porque pensa, ele é leal porque escolheu a servir e transcende o ego de Atena à ordem cósmica. Scruton dizia que o homem moderno, direitos sem deveres, liberdade sem responsabilidade e moral sem custo, Ox é o oposto disso. Ox não é cruel, ele também não é indulgente. Isso nos leva ao conceito fundamental. A bondade é permanentemente. Uma visão clássica de Kendi e Scruton concordariam que a bondade verdadeira corrige, limita, impõe consequências e protege todos apenas o indivíduo. Ox entende que passar a mão na cabeça pode custar caro amanhã. Essa é a forma de bondade que o mundo moderno rejeita, porque ele exige maturidade. Segundo Yang, o arquétipo não são bons e maus, eles são necessários. Ox encarna o guardião limiar, protetor da ordem, guerreiro da estrutura. Ele não é aquele que diz, daqui você não passa ainda. Psicologicamente, em Yang, ele cai em caos, confundem liberdade com ausência de limites e produzem indivíduos frágeis. O que representa o arquétipo é que o homem forte é responsável por ser leal, disposto a ser odiado por proteger algo maior. O signo de touro não é apenas uma. Você está vendo o signo de touro aí? Não fala apenas de força física, ele fala de permanência, raiz, fidelidade e construção a longo prazo. Ox não é impossível, ele não muda de lado, ele não negocia princípios. Touro é um signo que sustenta o tempo, enquanto os outros discutem ideias. Ox não discursa sobre moral, ele vive a moral. Yang ensina que a virtude carrega a sombra. No caso Ox, a lealdade pode virar flexibilidade, o dever pode virar contexto, a ordem pode se tornar um obstáculo de compreensão. A derrota por Sucure nasce daí. Não é porque Ox seja fraco, é porque o mundo é mais complexo que qualquer código fixo. Isso não valida a sua virtude, ele é apenas humanizado. Ox é um personagem antimoderno, no melhor sentido. Ele confronta a moral emocional, o relativismo, a ideia da intenção do basta e a cultura da culpa. Ele nos lembra que nem todo mundo nasce com maldade, nem todo mundo nasce com consequência. Toda sociedade tem uma ordem simbólica, toda civilização enfrenta um dilema. A lei é absoluta
ou adaptável? Se for no bolso, é adaptável conforme os totalitários. Ox vive exatamente nesse ponto de tensão. Ele não é vilão, nem um herói tradicional. Ele é o guardião da fronteira, aquele que sustenta, enquanto os outros questionam, arrancam, avançam e transgridem. Na ética clássica, sempre que existe o porquê da lei no mundo compatível, surge quando a realidade apresenta situações onde obediência causa sofrimento, compaixão exige execução, exceção ameaça dissolver a lei. A escolha, Ox escolhe a lei. Isso transforma o personagem profundamente trágico no sentido clássico da palavra. Para Kendi, o risco moral não é abrir exceção baseada em circunstâncias morais. Kendi afirmava que se a regra admite uma exceção, ele lá deixa de ser regra. Ou seja, exatamente sobre esse princípio. Quando o tema invade, quando o Doku questiona e quando o Shion hesita, Ox não vê indivíduos, ele vê precedentes. Então ele entende que algo que a gente compreendia na clareza brutal. Uma exceção hoje vira regra amanhã. Uma regra fraca gera um mundo instável. A moral baseada em sentimentos termina em arbitrariedade. Estamos vendo um Gostil. Ox protege o amanhã. Na mitologia grega e na psicologia, existe um conflito eterno entre dois arquétipos. O herói rebelde, Temen, Seiya, o jovem idealista, e o guardião da ordem. Ox, o juiz, o ancião. Para Yang, o problema surge quando o herói toma a sua autoridade. O guardião rejeita a mudança. Ox representa estabilidade, enquanto Tenma representa um polo de transformação. É a tragédia que não está em Ox. Não está em Ox existir. É a tragédia quando a cultura do arquétipo do guardião exalta apenas para um rebelde. Caos moral, infantilização de ética, uma sociedade aos claros. A casa de touro que não testa também a força física, ela testa a capacidade, suportar a frustração, respeito à autoridade, resistência à exceção. Na linguagem Shukyada é um rito de passagem. Ox não pergunta, você tem boas intenções, você é capaz de suportar a sua responsabilidade. Aqui entramos novamente em Scruton. Scruton alertava, odeiam Scruton alertava a sociedade moderna. Odeia a autoridade, confunde a autoridade com tirania e celebra a transgressão com virtude. Ox seria visto nesse mundo como autoritário, insensível e opressor. Scruton deixa claro, sem autoridade legítima, só resta o poder e a força bruta. Ox não exerce o poder por prazer, ele exerce por autoridade e dever. Um dos pontos mais importantes é a compaixão e a estrutura moral. A compaixão sem estrutura moral vira crueldade direta. Quando tudo é permitido, ninguém aprende, ninguém amadurece, ninguém assume a culpa. Ox entende que punir hoje pode salvar amanhã. Dizer não é uma forma de amor. Limites são atos de cuidado. Essa é a visão profundamente antagônica de uma cultura contemporânea. Existe evitar conflitos, anestesiar as consequências e transformar em identidade. Touro significa touro é o signo daquilo que permanece quando o resto desmorona. Na simbologia, touro constrói, sustenta e protege o que foi edificado. Ox não vive de aplausos, ele vive de continuidade da ordem. Ele aceita o incompreendido. Por quê? O mundo não precisa amar um pilar. Ele precisa do pilar para se sustentar, para que ele não caia. A derrota de Ox por Sukyo não invalida a filosofia. Ela revela algo mais profundo. Nenhuma virtude é isolada o suficiente. Nenhuma lei cobre toda a realidade. Nenhum arquétipo governa sozinho. Na linguagem junguiana, Ox não é maldade, é a rigidez excessiva. Vivemos numa era onde que rejeita limites, relativa a tudo, confunde empatia com permissividade, demoniza figuras da autoridade. Ox seria hoje exatamente por isso. Ox é necessário exatamente por isso.
É a responsabilidade adulta, ética e dever, força que não pede desculpas por exigir. Vivemos no Vivemos em uma era que trata limites como violência simbólica. Qualquer estrutura que diga não, imediatamente é acusado de opressão. Qualquer hierarquia é vista como injusta. Qualquer tradição é vista como atraso. Ox, nesse cenário, não é apenas criticado, ele seria demonizado. E isso revela que o mundo atual do que mais sobre o mundo atual do que sobre o personagem. Ox representa tudo que aquilo que a modernidade rejeita: permanência, autoridade, dever, sacrifício pessoal e responsabilidade. Nem tudo é negociável. O relativismo moral afirma que não existe verdade absoluta, os valores são construções sociais, o mal, os, o bem e o mal depende do ponto de vista. Ox ergue como um não ambulante. Não há certo e errado, há dever e transgressão, e há consequências. O conflito central de uma guerra cultural, quando tudo vira interpretação. Ninguém é culpado, ninguém aprende, ninguém cresce. Ox existe para impedir que o mundo vire um campo de desculpas emocionais para essa geração mimimi. Voltamos como o Kant. Por que o inimigo intelectual é o relativismo? Afirmava. Uma moral baseada em circunstâncias deixa de ser moral. Ox age como executor. Ele não pergunta se o contexto é difícil, se a intenção é boa, o sofrimento é compreensível. Ele pergunta: todos fizeram isso? O mundo continuaria de pé? A pergunta destrói o relativismo. É a responsabilidade pessoal. Aqui a gente volta com o Scruton. Há tradições que são soluções testadas pelo tempo. A autoridade legítima é o reconhecimento que não dá força. Destruir o passado em nome do novo gera um vazio. E em tradução, ele não precisa justificar o tempo. Ele sustenta e se constrói. No mundo moderno, tradição é chamada de opressão, a disciplina é chamada de trauma e a autoridade de violência. Isso não alertava. Quando a autoridade moral cai, resta apenas o Estado ou o caos, que aí está acontecendo no mundo atual, o Estado e o caos dominam. A moral dominante hoje não é emocional, não é ética. Ela se baseia como eu me sinto, como o outro se sente, evitar desconforto, evitar conflito. Ox rejeita isso. Ele entende. Desconforto ensina, conflito amadurece, frustração estrutura caráter. Não é uma visão profundamente antissistêmica hoje em dia. Ox seria a falta de empatia, a rigidez excessiva e a violência simbólica. Na verdade, a prática mais profunda, a empatia, pensa tudo, não apenas do indivíduo. Segundo Yang, quando o arquétipo é reprimido, ele retorna à forma distorcida. O arquétipo da modernidade, desse pai, guardião, juiz, família, é exatamente esse arquétipo. Quando ele é rejeitado, surgem autoridades tirânicas, sociedades infantis e indivíduos incapazes de lidar com frustração. A ausência de Ox no imaginário coletivo gera caos psíquico, fragilidade emocional e busca de validação constante. Ox é o arquétipo que diz: ou você aguenta mais do que você imagina. Vivemos numa cultura descartável. As relações são descartáveis. Os valores são descartáveis. Compromissos são descartáveis. Tudo isso é oposto. Touro constrói, sustenta, protege e permanece. Ele não abandona a sua posição porque ele se tornou impopular. Ele entende. O mundo não se sustenta com likes, mas sim como pilares. E aqui o canal é um pilar. No próprio universo de Ox, representa o oposto à cultura atual. Personagens frágeis, heróis sem consequência, vilões justificados, moral ambígua. Ou seja, o Ox não é ambíguo. Ele não pede desculpas por ser forte, ele não relativiza seu dever, ele não se adapta à lei. Por isso que ele é profundamente o nerd clássico. Pertence a uma era onde o herói tinha código, o vilão tinha limite, a história tinha moral. Por isso que a cultura lacradora, hoje em dia, ninguém está conseguindo. As empresas estão caindo. Um erro da modernidade é confundir autoridade com autoritarismo
hierarquia com abuso, disciplina com violência. Ox representa a autoridade legítima. Ele não age por capricho, ele não busca poder pessoal, ele não humilha por prazer. Ele sustenta porque alguém precisa fazê-lo. Sem Ox, tudo vira negociação, tudo vira uma exceção, tudo vira estável. Após atravessarmos Keynes, Ox, Scruton e falarmos sobre guerra cultural, chegamos a um ponto central. A resposta do mundo atual. Odeia limites, confunde bondade com permissividade, rejeita dever, trata a autoridade com opressão, acredita que a intenção basta. Ox surge como cavaleiro e diz: o bem exige estrutura. Para quem a bondade não nasce apenas de emoção, é a fidelidade moral. Ox não é frio, é ético. Ele não age porque gosta, ele age porque é correto. Agir com inclinação não é virtude, agir é como dever. Ox não comove para decidir. Ele decide apesar das emoções. A bondade é a mais difícil e a mais rara. Para Scruton, a virtude central é a civilidade. Lealdade nas instituições, lealdade na tradição, lealdade maior no indivíduo. Ox é leal a Atenas, santuário e a ordem cósmica. Mesmo quando é incompreendido, derrotado, ressuscitado e tenta mudar ele de lado. Ele permanece. Scruton dizia: sem a lealdade, tudo vira descartável. Por isso que eu sou leal à Liga, eu sou leal à minha equipe, eu sou leal à minha família, meu filho, por isso que eu tenho lealdade. Segundo Yang, o processo de individualização hoje é integração de força, aceitação de limite, enfrentamento da sombra. Aí representa o self estruturado, quem conhece sua função, aceita seu papel e busca a sua aprovação. Ele não é apenas, Ox não é apenas para ser amado. A psicologia moderna, isso é raro, porque vivemos uma cultura de validação, ou vive da cultura de responsabilidade. Nem toda bondade é confortável. A bondade de Ox pune quando necessário, barra quando precisa, protege mesmo quando é odiado. Essa é a bondade que diz do pai, quando um pai diz não. O juiz aplica a lei, o guardião segura a porta. O mundo moderno prefere bondade que não frustra, não cobra e não exige. Mas essa bondade gera adultos frágeis, sociedade infantis e oferece a bondade que sustenta, não que agrada. Touro não é apenas a força física, é a força ética, permanência, fidelidade, construção, lenta e resistência a colapso. Ox é o arquétipo que ele aguenta o peso, sustenta o tempo e não abandona o posto. Enquanto outros brilham, Ox segura. O homem moderno quer direitos sem deveres, liberdade sem limites e validação sem esforço. Ele ensina que amadurecer dói, Ox ensina que amadurecer dói, crescer exige frustração e nasce de um confronto de limite. Ele ensina que o herói é a vida adulta. Ox é trágico porque está certo que o mundo odeia estar errado, sustenta a ordem no mundo que prefere o caos. Ele paga um preço. Sua derrota não é inválida, ela conforta. Tudo que é virtude verdadeira paga um preço. No universo nerd, Ox representa código moral, eixo moral e herói que não negocia tudo. Ele pertence à tradição onde o bem tinha forma, onde o mal tinha limite, onde a força era a responsabilidade. Ox é a antítese do herói moderno. Ox é o dever canjiano encarnado, é a lealdade scrutiana viva, é o arquétipo junguiano do guardião, a força ética do signo de touro e a bondade responsável. Sim, estamos falando do meu querido signo de touro, e responsabilidades, bondade. Eu, como todos taurino, eu estou protegendo meus amigos, protejo minha família, sou fiel à Liga Nerdola, ao pessoal do canal, ao Faguito, a todo mundo. Aqui não tem meio termo, não. Eu ajudo todo mundo. Vou orar. Eu já estou querendo fazer alguma coisa, já estou no ato de fazer. Ou você faz, ou você não faz. Seja leal, seja sincero. Tenha princípios, como o Scruton falou. Cadê os princípios? Vocês preferem se vender para não ter princípios? Você prefere se corromper para não ter princípios? O princípio e a ética é o crescimento. O princípio e a ética é o dever moral.
sem dever moral. Estamos vendo esse totalitarismo no mundo, com cabeça de pano, com tudo sendo destruído, porque criaram homens fracos, criaram pessoas fracas. A gente tem que lutar para ser forte, para gerar uma geração forte, para lutar contra esses totalitaristas que querem colocar o povo na miséria, destruir os outros. Pensem, Ox mostra o crescimento. Cresça com ética, honra e para a sociedade entender que tudo é necessário. Ainda mais para o mundo corrompido que está nessa desgraça atual. Pensem, repensem 1000 vezes. Sejam leais a seus princípios, a seu modo de viver e tudo mais. Não se esqueça, mais tarde tem live. A estreia do QG Games, hein? A reestreia do QG Games. Então, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. E eu faço pensar. Eu gosto de fazer pensar. Vocês têm que se despertar.